Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Uma notificação de parabéns apareceu informando que ele havia concluído o jogo. Cerrando o punho, o protagonista gritou que finalmente ele havia conseguido. Levantando as mãos, ele gritou que finalmente havia terminado aquele maldito jogo, e comentários dos espectadores começaram a chegar dizendo que ele tinha sido o primeiro no mundo a conseguir. O jogo Empire Defense era famoso por sua dificuldade altíssima. E agora, 10 anos após seu lançamento, alguém finalmente tinha conseguido finalizá-lo. E sim, essa pessoa era ele. A cadeira deslizou para o lado. Sorrindo bastante, o rapaz disse que muitos duvidaram, mas ele continuou mesmo assim. Não importava quão difícil era o jogo, ainda assim era possível terminar ele. O rapaz era um streamer de jogos. Ele era conhecido por apenas jogar os mais difíceis. Seu canal era conhecido como Nerd Clássico e possuía mais de 2 milhões de inscritos. Sentado na sua cadeira, ele conversava com seu público, agradecendo pelo apoio nessa difícil jornada de terminar o jogo e pela doação de $300. O garoto tinha sido a primeira pessoa a conseguir terminar esse jogo ridiculamente difícil depois de 10 anos do lançamento. Fechando os olhos, o rapaz disse que francamente suas técnicas não eram grande coisa. Não, elas eram simplesmente incríveis. Para ele, não tinha uma conquista melhor do que essa como um jogador. Olhando surpreso para uma mensagem no chat, ele pensou que se tinha algo de que tivesse arrependimento, foram as mortes de alguns personagens. Em silêncio, ele pensou que não sabia se isso era porque os espectadores ficaram apegados com os personagens durante a jogatina, mas ele tinha esperanças de que todos iriam ficar vivos depois da última batalha. Porém, no fim, exceto o personagem principal, Lucas, todos morreram. Olhando para o monitor, ele refletiu que seu objetivo era terminar o jogo de qualquer forma, não manter todos os personagens vivos. Com o chefão final morto, a princesa do lago que não conseguia dormir, o jogo terminou. Porém Lucas permaneceu de pé naquela posição sem se mover, de frente ao corpo do chefão que ele tinha acabado de eliminar e com uma montanha formada por corpos de aliados e inimigos ao seu redor. Em silêncio por um tempo diante de seu computador, o rapaz se perguntou o que era essa sensação que sentia. Mesmo que Lucas fosse só um personagem do jogo, ele de costas aparentava estar triste. O personagem começou a desaparecer lentamente. Os créditos do jogo rolaram. Olhando para o monitor, ele pensou que parecia que havia alguma coisa estranha, mas não sabia o que era. De repente, sua atenção foi atraída vendo uma mensagem perguntando se o desenvolvedor não deveria recompensá-lo de alguma forma. Sorrindo, o rapaz perguntou por que eles deveriam dar um prêmio. Outro espectador respondeu que o jogo deveria ter sido cancelado por ser muito difícil, mas ainda assim ele conseguiu zerar. No mínimo, eles deveriam agradecê-lo. O streamer riu e disse que não precisava de um prêmio, contanto que ele se divertisse com seus espectadores já estava ótimo para ele. Comentários de usuários apareceram brincando dizendo que ele aceitaria feliz em receber algo. Acenando com a mão, o rapaz disse que não era bem assim e então pensou que o desenvolvedor do jogo parou com o jogo fazia muito tempo. O senhora não fez uma sequência depois de 10 anos, não tinha como ele saber que o jogo foi zerado. De repente, uma notificação do diretor do jogo apareceu. O streamer estremeceu, olhando para o monitor. Seus olhos se arregalaram e ele exclamou. O rapaz ficou em perplexidade enquanto uma centena de comentários surpresos chegaram. O olhar do rapaz congelou quando ele leu a mensagem do diretor do jogo primeiro agradecendo por ele não ter desistido em busca de algo que ninguém conseguiu. O streamer se perguntou se tudo aquilo era real. O rapaz sorriu ao ler outra mensagem do diretor dizendo que vendo como ele conseguiu concluir o jogo, ficou aliviado e precisava agradecer por essa conquista. O jovem, um pouco envergonhado, disse que não tinha necessidade de agradecê-lo. Sentado no computador, o rapaz ficou confuso e sem entender quando leu outra mensagem do diretor dizendo que estava feliz que ainda era possível ter esperança. Ele se perguntou se o desenvolvedor de jogos estava falando de algo como o segundo Empire Defense ou algo assim quando dizia esperança. Olhando para o monitor, ele ficou mais confuso ainda quando o diretor informou que o garoto havia conseguido provar sua habilidade e dignidade, então era hora de ir até ele e ajudá-lo. O streamer estava se perguntando se o diretor estava tentando chamar atenção. Não tinha como o criador do jogo estar vendo a live dele. Ele deveria simplesmente bani-lo da transmissão. Sorrindo, o rapaz perguntou sobre o Sr. A, ou melhor, o autoproclamado Sr. A. De repente,
Uma notificação apareceu em seu monitor. De olhos fechados, o rapaz disse que o diretor estava dizendo agora era. Mas antes de terminar a frase, sua vista começou a girar. O garoto começou a se perguntar o que estava acontecendo. Caindo no chão, ele se perguntou se era porque ele tinha jogado por muito tempo. A imagem em seus olhos ficou embaçada. Ele pensou que tinha certeza de que tudo iria ficar bem. Seus espectadores iriam pedir ajuda se ele desmaiasse. Uma notificação apareceu agradecendo por jogar em Pyre Defense. Esferas estavam caindo ao longo da muralha. O rapaz de repente acordou. Ele se sentou abruptamente e gritou. Olhando para frente, se perguntou o que estava acontecendo. De repente, um pedaço da muralha se desprendeu com o impacto e começou a cair em sua direção. Desesperado com medo, começou a gritar e perguntar que diabos estava acontecendo. O rapaz cobriu a cabeça com as mãos. Ele apoiou a mão no chão e se levantou. Uma fumaça negra saindo do canhão impregnava o local. Colocando a mão no rosto, ele se perguntou se era cheiro de pólvora. De repente, ao seu lado, um pavio foi aceso. Um tiro alto ecoou ao seu lado. O rapaz ficou em desespero olhando para aquilo. Ele saltou para o lado e congelou em perplexidade. Um projétil caiu bem ao lado dele. Se virando para ver o que era, o rapaz xingava e falava para parar com aquela situação. De repente, seus olhos se arregalaram de surpresa. As bandeiras tremulavam no ar. Os cavaleiros marchavam com seus escudos e lanças. Vendo aquela cena, ele se perguntava o que estava acontecendo. Sentado no campo de batalha em meio àquele caos, ele ouvia os soldados gritando desesperados para bloquearem e impedirem o avanço inimigo. Vendo incrédulo toda a situação, ele se perguntou o que diabos estava acontecendo agora. Os soldados disparavam bestas do alto da muralha, enquanto outros usavam espadas. Olhando para eles, o rapaz se perguntou se estava no meio de uma guerra. Um dos soldados se virou e ficou surpreso o vendo ali. Correndo em sua direção, o homem gritava perguntando se ele era majestade imperial. O garoto se virou sem entender. O cavaleiro corria feito louco perguntando se ele estava bem. Os olhos do rapaz se arregalaram em pânico e se perguntou o homem era um soldado inimigo. Estendendo a mão para frente, o rapaz gritava para o soldado não se aproximar. O cavaleiro deu um passo à frente enquanto o garoto implorava para o homem não se aproximar. O soldado parou e começou a tremer. Ele soltou sua espada. Se curvando, o soldado pediu perdão para sua majestade imperial. Ele começou a chorar, pedindo misericórdia para seu servo insignificante. Olhando para ele, o rapaz se perguntou o que tinha de errado com esse velho. O garoto se levantou e, estendendo a mão para frente, ele se dirigiu ao cavaleiro. Enquanto o rapaz estava pedindo para o soldado se acalmar, um grande projétil vinha em sua direção. De repente, seus olhos se arregalaram em pânico. Uma explosão ocorreu bem na frente dele e ele foi arremessado para longe. Caindo no chão e com muita dor, ele mal conseguia se levantar. Respirando com dificuldade, o rapaz colocou a mão no peito e se perguntou o que diabos estava acontecendo. Aquilo foi realmente uma bomba explodindo perto dele. Então ele notou um brilho. Uma enorme chama verde queimava vários soldados na frente dele. Ele olhou confuso e perguntou o que estava acontecendo. Mais soldados estavam chegando e gritando para irem para aquela direção. O inimigo estava chegando. O rapaz desviou o olhar curioso. Os soldados corriam em direção do muro tentando impedir que escalassem o muro. Um dos soldados se preparou para o ataque e então um golpe rápido veio em sua direção. Os olhos do homem se arregalaram. O golpe acertou diretamente em seu peito. O rapaz olhou surpreso. A garra do monstro perfurou e atravessou o peito do soldado que estava na sua frente e sua mão foi cortada. A mão começou a quicar no chão. Sangue espirrou na frente do garoto e caiu em seu rosto. A mão estava bem na frente dele. As garras continuaram atacando e perfurando vários outros soldados. O rapaz observava aquela horrível cena em silêncio. Ele se perguntou o que diabos estava se escondendo atrás daquela muralha. Os olhos do monstro brilhavam em vermelho vivo. Suas pernas eram longas. Era uma aranha enorme caminhando lentamente na direção do rapaz. Uma luz brilhante emanava de seus olhos. De repente, a criatura gritou furiosamente. O garoto se perguntou se aquilo era realmente uma aranha. Repentinamente mais soldados apareceram correndo e gritando para impedir que as aranhas continuassem subindo na muralha. Mas antes que conseguissem terminar de falar,
a criatura começou a atacar e fatiar todos os cavaleiros. Em pânico, o rapaz tentava falar e se levantar, mas ele só conseguia tremer e pensar que não conseguia se mexer, seu corpo não obedecia. A aranha começou a caminhar novamente em sua direção em meio a todos aqueles corpos. Com os olhos arregalados, o rapaz perguntou se ele estava sonhando ou alucinando. Olhando para a enorme criatura, ele murmurou que a situação era inacreditável demais para ser real. O monstro ergueu a pata pronto para atacar e então atacou sua presa. O rapaz só conseguia pensar que não queria morrer daquela maneira. De repente, uma voz chamou por Sua Majestade e segurando a arma nas mãos, o homem disse que negar a realidade era uma reação muito clichê. Os olhos do cavaleiro se acenderam intensamente. Uma luz brilhante apareceu ao redor da espada. E então, rapidamente, ele atingiu o monstro. A aranha foi cortada ao meio com um único e poderoso ataque. O cavaleiro parou na frente do rapaz e apenas sorriu para ele por ter conseguido salvá-lo. O garoto ficou sem palavras. Os olhos do cavaleiro se arregalaram em surpresa. Ele se aproximou e perguntou por que Vossa Majestade estava daquela maneira. O cavaleiro ficou desesperado perguntando se ele estava ferido em algum lugar. Porém a única coisa que o rapaz conseguia pensar era que o rosto do homem parecia muito familiar. Ele instintivamente pensou no personagem do jogo. Estendendo o dedo, ele gritou perguntando se era o Lucas. O cavaleiro olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse que sabia que Sua Majestade tinha machucado a cabeça. De pé diante dele, o cavaleiro disse que apesar disso, estava genuinamente feliz por Vossa Majestade ter começado a chamá-lo pelo nome. Apesar de ser seu guarda-costas a vida toda, ele nunca havia sido chamado pelo nome. O rapaz congelou surpreso. Encarando em silêncio o cavaleiro, ele se perguntou se aquele era realmente o Lucas. Ele então percebeu o que isso significava. Se virando, ele congelou e pensou que isso não podia ser verdade. De pé em meio à muralha em chamas, monstros correndo em direção à fortaleza e projéteis voando em todas as direções, ele finalmente entendeu que estava no jogo Empire Defense. Ele começou a tremer de medo e pensar que estava completamente ferrado. Este era o jogo com a maior dificuldade, que ele tinha zerado. Os olhos do monstro se acenderam brilhantemente. As criaturas se moviam em direção aos muros, e o pensamento surgiu na cabeça dele que este jogo consistia inteiramente em matar tudo sem parar. As hordas sem fim de monstros que estavam sempre avançando. Ele olhou em pânico para tudo aquilo. Aquele era um maldito jogo de defesa extremamente difícil e ele foi jogado nesse inferno. Os monstros se preparavam e então lançavam projéteis em direção às muralhas e os soldados. Os ataques explodiam nos muros fazendo destroços voarem para todas as direções. Uma explosão ocorreu bem na frente do rapaz. Franzindo a testa, ele se perguntou por que estava dentro do jogo. De pé ao lado dele, Lucas se virou para ele. Ele pegou Vossa Majestade Imperial pelo ombro e disse que o inimigo que os invadia era o exército de aranhas negras. Essa base avançada de operação podia estar à beira do colapso, mas as aranhas só eram ativas durante o dia e o sol iria se pôr em 30 minutos. Portanto, até lá eles iriam ter que fazer o necessário para aguentar. Sacando sua espada, Lucas ficou na frente da Majestade para protegê-lo. Eles estavam cercados por várias aranhas negras. Olhando para Lucas, o rapaz se perguntou por que ele estava tentando tão desesperadamente protegê-lo. Além disso, por que todos o chamavam de Vossa Majestade Imperial? Ele queria saber quem era esse novo ele. Passados os 30 minutos, a noite caiu e fumaça negra aparecia em todos os lugares. Soldados gritavam e corriam de um lado para o outro ajudando os que estavam feridos e retirando os corpos. Lucas guardava sua espada. Fechando os olhos, o cavaleiro disse que finalmente o sol se pôs e o exército de aranhas negras havia começado a recuar. Olhando diretamente, Lucas chamou Vossa Majestade, mas o rapaz olhava para baixo em silêncio. Havia centenas de cadáveres das aranhas em frente à muralha. Alguns estavam esmagados entre os escombros que caíram, outros perfurados com flechas. Se virando para Lucas, o rapaz perguntou quando e onde ele estava. De pé ao lado dele, Lucas respondeu que era o último dia de fevereiro de 649, de acordo com o calendário imperial, e que esta era uma base avançada de operações da Encruzilhada, uma cidade-fortaleza. Cerrando os dentes, o rapaz disse que isso significava que amanhã seria 1º de março de 649 e Lucas concordou. Olhando para baixo, ele refletiu que em 1º de março de 649, de acordo com o calendário imperial,
em uma base avançada de operações contra monstros, era uma situação extremamente familiar, em um lugar extremamente familiar. Bem, era claro que era. Durante 6 meses ele passou jogando Empire Defense e esta era a mesma hora e lugar do tutorial que ele tinha jogado centenas de vezes. Franzindo a testa nervosamente, ele finalmente se deu conta de quem era e gritou que seu nome era Ash. Ash von Everblack. Lucas concordou e disse que era isso mesmo. O garoto segurava a cabeça e puxava seus cabelos se perguntando por que tinha que ser logo esse merda. Ash era o psicopata maluco do Império, o terceiro príncipe. Absolutamente o pior comandante, responsável pelas mortes da maioria dos soldados na cidade fortaleza. E o personagem que teve o pior fim no tutorial. Cerrando os dentes, o protagonista pensou porque ele teve o azar de ser logo esse desgraçado. Mais tarde no dormitório exclusivo do comandante. Olhando para seu reflexo, o rapaz gritava que Ash era um idiota estúpido. Ele deveria apenas ter ficado quieto na cidade fortaleza, mas ao invés disso preferiu sair para a batalha. Colocando a mão na cabeça, ele murmurou que ficaria louco. Empire Defense era um jogo de defesa clássico e a razão pela qual era conhecido por sua dificuldade monstruosa era o maior nível de dificuldade, infernal e o modo Homem de Ferro que salvava o progresso forçadamente e principalmente por causa da dificuldade chamada Homem de Ferro Infernal que combinava as duas. E ele foi a única pessoa no mundo que conseguiu zerar o modo Homem de Ferro Infernal. Independentemente do ponto do jogo em que ele fosse colocado, ele confiava nas suas habilidades para dar um jeito. Isto é, menos naquele momento, menos naquela maldita parte do tutorial. Ash abriu as janelas do sistema e então pensou que esta fase era impossível de completar. O tutorial foi projetado para que ele perdesse não importa o que acontecesse. Porque a história só começava quando Lucas escapava sozinho da invasão dos monstros. Esse jogo se passava pelo período de 3 anos. O exército de aranhas negras eram monstros que só podiam ser caçados quando se chegasse na metade do 2º ano. Então como diabos daria para derrotar centenas delas quando o jogo acabou de começar? Batendo no rosto, ele pensou que precisava se focar. Ele era o nerd clássico, esse era um jogo que ele já tinha zerado antes. Se ele combinasse seu conhecimento e experiência, ele definitivamente poderia conseguir achar uma solução. Passados alguns minutos, ele estava suando frio e pensando que não tinha nenhuma. Ash começou a rir em negação e dizer que estava ferrado pra caraca. Com raiva, ele gritou perguntando o que tinha de errado com os níveis dessas aranhas infernais. Nível 55, nível 60, e havia quase 1000 delas. Que diabos era isso? Olhando para o artefato canhão ancestral de mana, ele disse que além disso, a durabilidade do castelo estava no final e a única coisa útil era este canhão de mana. Então, o que queriam que ele fizesse apenas com isso? As chances de vitória eram muito baixas desse jeito. Se imaginando sentado na sua mesa do computador, ele começou a pensar que tinha que encontrar um método que tinha uma taxa de sucesso maior. Ele precisava se acalmar antes de tudo. Se jogasse no modo Homem de Ferro, salvar e carregar o jogo não era mais possível. Então, assim que fizesse alguma besteira, o jogo estava arruinado. Por isso era incrivelmente importante tomar a ação ideal a cada segundo. E já que ele havia passado os últimos 6 meses jogando este jogo, ele sabia com certeza de uma coisa: sempre tem uma ação para tomar em toda situação e sempre tem um jeito de sobreviver. Ele precisava de alguma coisa com um pouquinho mais de chance de sobrevivência. Enquanto procurava, ele pensava que precisava de algo que fosse só um pouco mais seguro. Ash estendeu a mão para frente e ficou um pouco espantado. Era por isso que ele procurava. Chutando a porta, Ash gritava procurando por Lucas. Virando a cabeça, ele gritou onde ele estava. Lucas respondeu que ele estava ali ao seu lado, e perguntou o que havia acontecido. Se virando, Ash disse para convocar o grupo que estava diretamente sob seu controle. Um pouco confuso, Lucas perguntou se o príncipe queria dizer os guardas pessoais dele. Levantando as sobrancelhas, o cavaleiro disse que Vossa Majestade nunca os havia chamado dessa forma antes, então por que dessa súbita mudança? Ash apenas falou para ele parar de falar e chamar todos logo. Apontando o dedo para Lucas, o príncipe sorriu e disse que tinha pensado em um jeito de superar essa situação. Após todos serem convocados, Ash puxou uma cadeira e se sentou. Cruzando os braços, Ash perguntou se todos estavam lá. O grupo estava de pé na sala olhando para ele. O príncipe pensou que todos eram rostos familiares. Lily sorrindo.
Ken cerrando os dentes ranzinza. Deiminha estranhamente em silêncio. Bem, era claro que eles deveriam mesmo serem familiares, já que ele viu os eventos onde eles morrem incontáveis vezes. Mas enfim, ele perguntou por que Deiminha estava daquele jeito. Os olhos do garoto estavam cheios de lágrimas. Lily respondeu que ele estava assim porque havia perdido uma camarada hoje e pediu compreensão. Ash se lembrou que o garoto também estava assim durante o tutorial do jogo. Ele tinha sido infligido com uma condição anormal desde o começo e ele foi o primeiro a morrer. Ele se lembrava que não dava para usar ele, mesmo que fosse um curandeiro, a posição mais importante. Olhando para os subordinados, Ash começou dizendo que primeiro iria usar esse tempo restante para explicar a todos qual seria o papel de cada um na próxima batalha. Primeiro, Lily. Ela era uma maga capaz de usar ataques do tipo fogo. Ela era o dano do grupo, capaz de acertar um feitiço poderoso atrás do outro. Lily seria o escudo do grupo bloqueando os ataques das aranhas como tanque principal. Ela ficou surpresa e respondeu que ela era apenas uma maga. Mas antes de conseguir continuar, Ash a interrompeu e continuou falando que o próximo era Ken. Ele era um cavaleiro escudeiro, capaz de atrair a atenção dos monstros na vanguarda. Ele usava um provocar em área para atrair a atenção deles e levar os ataques com seu próprio corpo. Ele era um tanque. O cavaleiro estremeceu quando ouviu que ele deveria se infiltrar secretamente no meio da formação dos monstros e os atrapalharia. E o próximo era Deiminha. Ele era um curandeiro, uma classe absolutamente necessária para o jogo. Mas de agora em diante ele seria o atirador de elite da equipe encarregado de matar os alvos mais importantes. E por último, Lucas, ele comandaria o resto dos soldados para manter a linha de frente na muralha. Olhando para o grupo, Ash se perguntou por que todos ficaram em silêncio sem falar nada. Cerrando os dentes com ódio, Ken gritou perguntando que droga era aquela merda que ele chamava de plano. Isso parecia uma piada que Vossa Majestade Imperial estava fazendo. Ele colocou todos do grupo em situações perigosas por causa de um comando equivocado e começou a dizer uma merda daquela seriamente. O príncipe olhou para o cavaleiro em perplexidade e pensou que não tinha sido ele que deu os comandos anteriores, mas sim o merda do Ash. Sim, mesmo que isso soasse como loucura, esta fase era impossível de ser completada por meios convencionais, o que significa que não sobrou nada além de loucura. Ash chamou Ken. Ele não podia recuar ali. Seus olhos se acenderam, e com autoridade ele questionou se seu subordinado estava realmente demonstrando insubordinação contra ele, o filho do imperador e o comandante oficial supremo de todo aquele território. Lily, Lucas e Deiminha abaixaram a cabeça em silêncio e medo. Ken começou a tremer de medo. Gaguejando, ele tentava explicar para Vossa Majestade, mas não conseguia terminar a frase em meio a tanto pavor. Ash pensou que era isso mesmo que ele queria causar, ele era aquele príncipe psicopata louco e todos deveriam ouvi-lo. No fim, se ele perdesse a iniciativa, tudo estaria acabado. Ash se levantou da cadeira e caminhou em direção de Lily. Ele pensava que seu plano era um ato sem sentido e imprudente, então precisava fazer eles seguirem sem retrucarem. O príncipe pegou sua adaga e balançou bruscamente a lâmina em direção a Lily, atingindo o ombro da garota. Todo o grupo estremeceu de surpresa, ninguém esperava por aquilo. Lily congelou, encarando a faca. A sala ficou em silêncio mortal. Ash sorriu e perguntou se todos eles tinham a habilidade de realizar suas missões. Não tinham. O príncipe pensou que já que acabou entrando no corpo de um psicopata, ele agiria da mesma maneira. As pessoas o encararam em silêncio, incrédulos. Quem pensou que o príncipe definitivamente era um desgraçado? E se perguntou se o príncipe não sabia quão valioso era um mago. Quem não conseguia entender como uma pessoa como ele estava liderando todos. De repente, chamas apareceram ao redor da lâmina da arma. Lily olhou para isso assustada. Todos ficaram surpresos se perguntando o que estava acontecendo. Ash sorriu e disse que era disso que ele estava falando. Pensando, ele não sabia se o desenvolvedor do jogo colocou isso como uma piada ou não, mas todos os personagens do tutorial possuíam uma característica escondida, uma habilidade que contradizia completamente seu papel. Olhando para a maga, Ash perguntou sobre como ela havia sido cortada por uma lâmina durante a infância quando uma horda de goblins invadiu o vilarejo em que ela vivia. Lily lacrimejava olhando para a faca em chamas enquanto o príncipe disse que depois desse incidente, ela ganhou a característica de pele de fogo. Uma notificação sobre a habilidade apareceu. Era uma característica criada por medo supremo a armas afiadas.
Era possível desviar todo o dano físico transformando o corpo em fogo. Todo desvio consumiria poder mágico. De pé diante da maga, Ash disse que enquanto ela tivesse mana o bastante, ela conseguiria desviar de todos os ataques sem problemas e perguntou se ele estava certo. Lily apenas ficou em silêncio. O príncipe pensou que uma característica assim, de tanque em um causador de dano principal, ele não conseguiria usar apropriadamente no jogo. Mas agora que o jogo virou a realidade, ele planejava utilizar essa característica ao máximo. Sorrindo amplamente, Ash pensou que se a fase era impossível de se terminar, então não tinha escolha senão trapacear. O desgraçado que o jogou naquele jogo infernal iria se arrepender, só precisava aguardar. Ele zeraria este maldito jogo, e quando fizesse isso, pegaria o responsável pelo pescoço e o espancaria até que a própria mãe não o reconhecesse. Ash retirou sua arma e pediu desculpas por usar um método tão grosso para provar seu plano. De pé diante dele, Lily respondeu que o príncipe não precisava se desculpar, estava tudo bem. Mas curiosa, a maga perguntou como ele sabia desse segredo dela. Ash respondeu que isso não era tão importante agora. Desviando o olhar, ele acrescentou que o próximo era quem? Sorrindo, o príncipe olhou maliciosamente para o cavaleiro. O homem franziu a testa, ouvindo que ele era um ladrão quando criança. Ele era das favelas, tinha muitas bocas para alimentar e foi muito difícil virar um cavaleiro. Nervoso, quem perguntou como ele sabia tudo isso? Segurando a lâmina nas mãos, Ash respondeu que, como havia dito, isso não importava agora. O que importava era se quem poderia completar sua missão. Uma notificação sobre a habilidade apareceu. Era uma característica criada devido aos hábitos do tempo de ladrão. Ele conseguia reduzir a presença em frente ao perigo e evitar chamar atenção. Olhando para quem, Ash disse que ele conseguia ser furtivo quando quisesse, assim poderia se esconder enquanto evitava atenção. Sorrindo perversamente, o príncipe mandou que o cavaleiro respondesse se era isso mesmo ou se ele precisava dar outro exemplo. Se curvando, quem gritou que não queria um exemplo, ele estava certo. Ash respondeu que ficou contente, então o cavaleiro seria capaz de cumprir a ordem também. Colocando a adaga sobre a mesa, Ash disse que faltava apenas uma pessoa. Olhando para Deiminha, ele caminhou em direção ao garoto pensando que ele era a pessoa mais importante do plano. Se ajoelhando e sorrindo, o príncipe perguntou a Deiminha se era verdade que ele possuía uma ótima visão. Ash continuou falando que foi até devido a isso que o garoto conseguiu ver a morte de sua amiga. O garoto baixou o olhar e explicou que ela era sua amiga de infância. Eles eram do mesmo orfanato. No meio da batalha, ela se sacrificou para salvá-lo. O curandeiro começou a chorar e perguntou por que Vossa Majestade os havia trazido para aquele lugar. Olhando para ele, o príncipe foi perguntado qual tinha sido seu propósito. Deiminha perguntou se Ash achava que as vidas deles eram mero entretenimento para ele. Todos ouviram sem silêncio a criança implorando para que sua amiga Van fosse devolvida para ele. Baixando a cabeça, o garoto gritou para ele devolvê-lo. Ele não queria acreditar na realidade que sua amiga se foi para sempre. Ash agarrou o garoto pelo ombro e disse que ele podia culpá-lo, até desprezá-lo se necessário. Mas sua amiga, Van, deu a vida dela para salvá-lo. Ela não iria querer que ele ficasse ali sentado choramingando pela morte dela. Olhando para baixo, Ash perguntou se só por ele ter enfrentado a morte por causa de um comandante lixo, ele estava verdadeiramente pronto para desistir da vida pela qual sua amiga havia se sacrificado. Deiminha devia aguentar com todas as suas forças. Apertando o ombro do garoto, Ash acrescentou que o curandeiro deveria se vingar por ela. Ele tinha que matar as aranhas, sair vivo e dar uma lição em seu comandante. O príncipe perguntou se Deiminha queria se vingar e matar as malditas aranhas e o garoto respondeu que sim. Franzindo a testa, Ash perguntou se Deiminha queria matá-lo. O garoto ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu que sim. Todo o grupo ficou espantado com aquela resposta. Ash sorriu e disse que era uma boa resposta. Ele prometeu que se saíssem vivos dali, Deiminha seria a pessoa que iria matá-lo, não importava como. Lucas gritou protestando, mas o príncipe disse para ele ficar em silêncio. Se o plano falhasse, eles todos morreriam de qualquer forma. Se isso acontecesse, ele permitiria que Deiminha o matasse. Ele prometia isso em nome da família imperial. O curandeiro precisava aguentar só mais um dia. Ele precisava aguentar e seguir as ordens dele só por mais um dia. Ash pensou que às vezes era necessário usar o ódio como combustível.
mesmo que o ódio fosse focado contra ele mesmo. O curandeiro concordou e se levantou. O príncipe disse que não daria desculpas. Seu erro crítico de julgamento havia quase destruído o exército inteiro, mas se seguirem seu plano, eles conseguiriam afastar todos aqueles monstros. Poderia ser uma pequena chance, mas a chance de vitória ainda estava viva. Olhando diretamente seu grupo, Ash disse que só desta vez, que eles confiassem nele e seguissem suas ordens, e então pensou que finalmente fez o que precisava para iniciar o plano. Lily, a maga. Ken, o cavaleiro escudeiro. Deiminha, o curandeiro e Lucas, o cavaleiro guarda. Todos decidiram confiar em Vossa Majestade mais uma vez. Ash não sabia se isso seria bom, ruim ou se iria ferrar tudo de uma vez, mas ele não tinha escolha, precisava ir com tudo. No amanhecer seguinte, todos os soldados e o príncipe estavam posicionados na muralha esperando o ataque inimigo. Um soldado batia no tambor informando que o exército monstro tinha sido visto e estava chegando. Um dos soldados que estava próximo de Ash perguntou se ficaria mesmo tudo bem e o príncipe respondeu que não se preocupasse, todos apenas deveriam fazer o que foi ordenado. O plano era simples: enquanto a equipe ganhasse tempo, eles iriam achar a rainha que dava ordens aos monstros e então explodiriam a cabeça dessa maldita aranha com o canhão de mana. Ao tirar as restrições do canhão, seria possível amplificar forçadamente seu poder mágico e isso iria ser capaz de ferir até a rainha. O problema era a localização da rainha. Eles precisavam achá-la, já que não era possível vê-la das muralhas. Seria impossível fazer isso apenas com seus olhos, mas havia um jeito. Sorrindo amplamente, Ash invocou a criação de mapa. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.